Hoje você vai entender como é que o universo conversa com você e de que maneira você vai interpretar os sinais que ele te dá constantemente. Quando você quer alguma coisa, o universo está ali, ó, recebendo exatamente essa informação que você jogou e está te devolvendo. Não é um diálogo assim onde só você fala, ai, o que que o outro falou? Mas é assim que a gente fica quando estamos nessa relação com o universo. Mas eu não estou aqui sozinha hoje. Eu estarei aqui, estaremos aqui com a minha amiga e parceira de trabalho de tantos anos, Renata Moreira, que vai falar, que nós vamos conversar aqui sobre isso. Olá, Maura, olá a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje para conversar sobre o universo e o diálogo que ele tem constantemente com a gente. E quando eu pedi para você vir aqui para a gente conversar sobre isso, é porque você é uma das pessoas que eu conheço que mais fica antenado a cada sinal que o universo dá. E eu quero que você compartilhe aqui com todos eles e conosco aqui como é que a gente faz para ouvir essa conversa, que é uma conversa que a gente estabelece, né? Só que a gente está acostumado a só ouvir as palavras, né? E a gente não ouve as outras informações, a maneira como ele vai falando. Então eu quero que você comece aqui dizendo para a gente qual é a maneira mais fácil que o universo fala com a gente. Então, essa coisa da conversa com o universo é algo que eu venho há muito tempo querendo entender, porque eu acredito que o universo converse constantemente com a gente. Mas o que nos falta é saber como são os símbolos que esse universo trabalha. Esse é o X da questão. E o que é mais interessante é que eu tenho acreditado, né, até com pessoas que eu converso, que para cada pessoa é dentro de um padrão e dentro de um símbolo. E que você precisa descobrir qual é este símbolo, qual é a forma que ele se comunica com você. Então tem muitas maneiras, né? E isso a gente faz através de uma observação, de uma contemplação, de ficar entendendo, né? Querendo compreender como é que isso funciona. Mas que não existe dúvida nenhuma que o universo conversa com você, conversa. E tem uma coisa que nós estávamos falando até, que as pessoas começam às vezes a achar que a forma como o universo está conversando é através de problema, né? Então surgiu um obstáculo, você acha que é um sinal, né? E que o obstáculo não é uma conversa, né? Necessariamente esse não é uma conversa, não é um sinal que o universo está dando. Porque é preciso que a gente diferencie, eu acredito, sinal de obstáculo. Sim. Né? Daí qualquer probleminha é um sinal, a pessoa já desiste. Nem não. sempre, Nem sempre. Né? Não deu certo aqui, então, né? Vamos para o outro lado. Por isso que é uma conversa muito individual, né? E muito sua e íntima com esse universo. É porque as pessoas ficam falando assim, não, isso daqui é um sinal para não fazer. Muitas vezes é um obstáculo a ser transposto. Sim. E outras coisas realmente é um sinal para fique alerta. Veja se realmente você quer fazer isso. Né? É aquela história. Tem uma placa com proibido estacionar. Daí eu estaciono embaixo da placa. E daí quando eu volto, meu carro não tá lá o guincharam. negócio do DSV que já foi guinchado, né? Veja bem, tinha um sinal. Sim. Só que a pessoa não percebeu por uma desatenção. Ou às vezes até por achar, tudo bem, né? Você é um rapidinho, não vai acontecer nada. Mas transferindo isso para os sinais, né, mais subjetivos, a gente precisa ter muito presente que atenção é a matéria-prima para que isso possa acontecer. E atenção aos detalhes, né? Porque os detalhes de um sinal de proibido estacionar. Como é que seria essa atenção aos detalhes do universo em cima de algo que eu quero? Porque normalmente as pessoas falam isso, né? Bom, eu quero uma coisa, né? Então vou aqui observar que sinais o universo me dá, se eu estou indo no caminho, se não, se eu preciso fazer, né, de algum desvio. Como é que a gente vai ter essa atenção? O que é que vai me chamar a atenção para eu ter essa atenção? A presença. A presença. Né?
Está com o corpo, mente e espírito presente ao instante. Sim, mas essa presença do pessoa que está nos ouvindo aqui não vai entender o que que é isso. O que que é estar esse presente? Tudo bem, estou presente de corpo, mente e espírito. Eu estou presente, estou aqui presente. Mas o que que eu vou saber? Como é que eu vou saber que isso é um sinal? Como é que eu vou decodificar esse sinal? Como é que a gente traduz isso de uma forma simples para que a pessoa... fala, bom, eu vou decodificar por isso. Tudo bem, a gente sabe, como você falou, e isso é verdade, que esses sinais se apresentam para cada um de uma forma. E que não quer dizer que um sinal que eu reconheço vai ser... Aqui a gente pode fazer uma tabelinha de sinais. Ah, então aconteceu isso, é por isso, aconteceu aquilo. Não é assim que funciona. Porque cada um vai registrar, tem uma conversa íntima, pessoal, que é única sua com o universo. Então, o que vai ser de... né, o que, vamos supor, uma sensação que eu posso dizer, né? Que nessa presença eu tive uma sensação e isso não é bom, então também não necessariamente essa mesma sensação vai ser o mesmo sinal para outra pessoa. Então, é um assunto tão amplo, né? Porque, veja bem, quando você fala sensações de um, que é sensações de outro, precisa que eu tenha um pleno autoconhecimento pessoal para saber o que é. Sim. Né? Como é que eu estou pensando aqui, né? Como Porque é esse difícil sinal, trazer isso, né? Porque é uma vivência, né? E tudo que é uma experiência, né? Não tem nada escrito sobre isso, né? Então, tudo que é uma experiência, eu estou tentando aqui ver, decodificar para você, eu nunca falei sobre isso assim com as pessoas, né? Como é que é esse sinal para cada um? Tem uma coisa assim, né, que quando você fala primeiro passo é o autoconhecimento. E o que que é esse autoconhecimento? Eu tenho que saber exatamente o que eu sinto, o que que eu percebo, o que que eu penso das coisas, para que o que está na minha mente não seja interpretado como um sinal do universo, mas é o meu, é o que eu acho. Então, primeira coisa, a gente tem que ter essa ciência de si, para depois eu poder ter ciência do outro, para depois eu ter ciência do universo. Né? Então, tem esse primeiro estágio. Então, para ficar mais fácil, eu falei assim, bom, então, tá, primeiro eu preciso saber que eu tenho um sentimento X, que é aí que a gente fala assim, muitas vezes a pessoa confunde o que é noia da própria cabeça, que eles falam assim, né, minha noia, meu pensamento, sou eu, ou é o universo, ou é uma intuição. Então, porque, veja bem, é bem isso, né? Porque muitas vezes eu estou procurando os sinais para responder o que eu quero e não o que é. Porque o universo necessariamente não vai te dar a resposta daquilo que você quer. Ele vai dar daquilo que é e que transcende a um conhecimento do que é o melhor para você. Como eu sei? Né? Eu sei quando a minha vida está indo bem. Está indo bem, quer dizer, está próspera, tem fluxo, tem sincronicidades, tem encontros e que as coisas caminham. Esse é um sinal claro do universo. De que as coisas estão bem. Estão bem, né? Mas ó, eu quero colocar um parênteses assim, eu quero ressaltar isso que você falou, porque é extremamente importante isso que nós estamos falando aqui. Que é justamente essa questão do por que a gente não escuta? Porque a gente quer escutar o que a gente quer escutar. Né? Então, a gente não está atento ao que está vindo. A gente quer que o que venha seja o que eu quero. E aí você breca essa conversa. É a mesma coisa que eu te faço uma pergunta, mas eu quero que você me responda o que eu quero. Se não me responder o que eu quero, ela não fala comigo, vai embora, não entende. Então, a gente não consegue observar os sinais do universo porque a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, não o que é. Quando você fala assim, o que ele não está nem para agradar, nem para desagradar. É simplesmente, é aquilo e pronto. É aquilo. E a informação que vem é aquilo e contradiz aquilo que eu quero, eu já não escuto mais. Daí a minha atenção, a minha presença já foi para outro canto. E é o que você diz, né, sistematicamente, né? Existe o que o meu ego quer, e existe aquilo que a minha essência, né, que você já trabalhou esse tema muitas vezes, do que minha essência quer. Então, os sinais do universo conversam com a essência. Né? E quando é com o ego, é quando assim, não está sendo o que eu quero a resposta. E conforme a gente vai trabalhando nisso, e também tem aquelas coisas, né, que você muitas vezes já falou aqui sobre o detox, sobre a limpeza do final do dia, sobre a tua projeção para o outro dia. Né? E quando eu estou no sinal, quando eu estou na presença, com o meu conhecimento,
vai Sim. vir aquilo que é melhor. E daí aquela frasezinha que as pessoas falam, Deus no comando. Deus está realmente no comando, se a gente considerar o universo como Deus. Sim. Ele está no comando. Uhum. Agora, como que a gente detecta isso, né? De uma forma prática e objetiva. Nós estamos aqui devaneando junto com você, né? Fazendo na nossa especulação aqui, você também está aí fazendo as suas especulações. E é isso que a gente faz, fala que é um bate-papo informal. Como é que a gente vai decodificar? A gente já sabe que você não pode ter um desejo específico, né, de querer uma resposta específica. Você precisa ter um autoconhecimento, você precisa estar atento e presente no momento, porque o sinal vem neste exato momento. Ele não vai vir um sinal mais tarde, é agora. Tudo acontece no momento presente. Então, aquela atenção ao que está se passando. Tem uma questão também que é a seguinte: quando as pessoas também confundem com sensações e sentimentos ruins, né? Então, se for eu quero alguma coisa, daí me vem uma angústia, me dá um medo, e daí ela acha que isso também é um sinal. E isso não necessariamente é um sinal. O autoconhecimento é o conhecimento de si que vai Que vai- determinar Sim. se você aquilo Se está já é- relacionado a algum evento do passado ou se é algo novo. Para que este medo seja levado em consideração, você tem que saber que ele é límpido, que ele não tem nada a ver com você. Daí é uma forma de um sinal do nosso reconhecimento através de emoções. Então, eu pego muito assim, tipo, para mim, né, como que eu acabo recebendo esses sinais, é quando alguma coisa vem e fala assim, tem alguma coisa que não está encaixada. Sabe? Então, vamos fazer tal coisa, não tá redondo, sabe? Aquela sensação de que não está pleno. Não é nem, eu nem quero nem desquero alguma coisa, mas não estava assim, né, pleno e redondo. Então, ali tem alguma coisa que precisa ser ajustada, ou seja, aquilo que eu estou focando para acontecer não está redondo. Então, se não está redondo, tem alguma outra coisa para se ver. Então, não deixa de ser um sinal para dizer, vá para outro canto. Algumas vezes, quando eu detecto um sinal, né? É quando assim, ele vem de um lugar desconhecido, Sim. ele simplesmente chega, você fala, nossa, é isso. É um momento meio que de silêncio. Sim. Que é uma voz meio, o sinal ele não é ruidoso. Sim. Ele é tranquilo, né? Seria o universo, sim, é tranquilo. Sim. E que você fala assim, bom, vou. E daí, conforme você vai, as coisas vão acontecendo, é aquilo mesmo que é para ser feito. Sim. Vai entrando num fluxo, né? Vai entrando. Tem um silêncio e tem uma coisa gostosa de ser vivida. Sim. Tem uma descoberta a cada instante. Sabe, a gente queria, às vezes, dar resposta, finalizar. Então vai, então vamos, por aqui. Sabe aquela coisa meio urgente, né? Que as pessoas colocam essa urgência. Daí você bloqueia toda essa conversa. Na hora que você vai assim... Mas o que será? Será que é bom? Será que não é? Tem uma coisa de curiosidade. Curiosidade, né? Mas é uma curiosidade boa, né? Aquela curiosidade de ver o que tem a mais. O que isso vai dar? Tem uma imagem do que você quer, né? O que é? Né? É um ponto de interrogação. Sim. É um espaço assim que quase não teria nada, Sim. né? Que eu vou descobrindo. Essa é aquela pergunta assim, tipo, seria bom? Isso é bom? Né? Quando a gente fala assim, isso é bom? Então, não o eu quero e eu deixo de querer. Não Porque que nem eu ensino muito para eles projeção mental. Projeção mental você tem que trazer um foco, um querer. Tá, mas isso é uma coisa, como que eu vou usar a minha mente para poder estar atraindo ao que eu quero. Aqui diante de algo que eu até possa querer, ao invés de colocar aquele foco no que eu quero, eu quero isso, mas isso é bom? Né? É o momento. Daí, a hora que você abre e você recebe essa informação se é ou não é. E também eu gosto muito de um anúncio. Mas fala, depois eu falo. Fala, depois eu falo. É aquela coisa assim, faça uma pergunta e o universo te responderá. Né? Sim. E as perguntas podem ser feitas das mais diversas formas. Né? Seria equivalente a você formula uma pergunta muito bem feita, né? E nunca é uma pergunta, é bom ou é ruim? Sim. Não. Como é que isso... Como, né? Como que é o melhor? Como seria o melhor? Ou como que se daria tal coisa? Né? E daí tem aquela coisa. Se poste na frente de uma estante, escolha um livro, abra um livro e leia a página que você abriu. Se não estiver a resposta, no mínimo servirá para organizar aquilo que você está procurando, a mensagem. Né?
Isso daí, Isso isso é é muito... verdadeiro. É. Podem fazer, todo mundo Sim. hoje tem uma boa pergunta. Mas quando a gente fala uma boa pergunta, as pessoas não sabem perguntar. Então vamos falar O sobre uma que boa que é pergunta. uma boa pergunta? É quando a O gente que é para fala. você, Mauro, uma boa pergunta? É uma pergunta aberta. É onde ela não é uma pergunta que eu já determino, já que na pergunta eu já estou determinando uma resposta. Né? É uma pergunta que amplia umas possibilidades, que ela não fecha. E eu acrescentaria ainda uma coisa que você está falando, uma pergunta que se eu souber a resposta, muda a minha vida. E uma pergunta que, independente da resposta, eu quero a resposta. E ela vai me encaminhar ela vai me encaminhar para aquilo. Vai É livre de desejo. Uhum. É uma pergunta livre de desejo da resposta. De novo, a gente cai na curiosidade. Cai na curiosidade, Cai na curiosidade. Né? Nessa coisa assim gostosa, Sim. né? A curiosidade, É. porque eu preciso saber daquilo, mas aquela coisa gostosa que vai me levando, né? É a curiosidade no sentido de descoberta. Sim. Seria bem assim, não digo como seria uma pergunta, começar com como. Como? Sempre é uma boa pergunta. Porque você fala assim, como realizo tal projeto? Como conseguir melhores resultados no meu trabalho? Uma pergunta bem aberta. Entendeu? Né? Como? Então, muitas vezes a gente sabe, não, é isso, fazendo propaganda, fazendo marketing digital, enfim, as pessoas, né? Então, se você já tem alguma coisa, ela aquilo ali que vai encaminhando, é verdade. Senão ele vai te encaminhando. E tem aquela coisa que eu falo que eu gosto muito de passar uma noite, né? Quando você faz essa pergunta, né? É sempre, a noite é mágica. Dizem que os banqueiros, eles nunca dão respostas de um grande negócio sem passar pelo menos uma noite de sono, né? Que parece que a gente acorda no outro dia com a resposta. Com a resposta. Eu tenho muito isso. Eu abri o olho, me vem uma resposta. Então, para mim, o universo conversa muito comigo agora que eu acordo. E quando vem essa resposta, e não é exatamente o que você gostaria, ou o que queria, ou o que estaria planejando? Me vem uma resposta vem junto com uma certeza. Essa resposta, ela não traz um espaço para eu duvidar. É uma clareza. É aquilo, nossa, é isso. É como se tivesse uma chuva de clareza que vem e que não tenho, sabe? Então, eu durmo com a pergunta e acordo com a resposta. E se eu não acordei naquele dia com a resposta, é porque eu não fiz a pergunta direito ou porque eu não dormi direito. E não fiquei. Mas que uma hora vai vir. Em algum momento que eu acordar, vai vir. E se está isenta de desejo, você recebe aquela resposta e fala, bom, vamos em frente. Vamos em frente. Né? É por aí. Quando que a gente esquece, né? Essa iluminação, vamos dizer, entre aspas, iluminação, quando a gente quer outra coisa. Outra coisa, sim. E a hora que vem essa resposta, que se assemelha a uma intuição, mas que não é bem uma intuição. Não é uma intuição, é realmente um diálogo. É um diálogo, que é como se eu ouvisse uma voz, mas que não é uma voz como essa que nós estamos falando aqui. Mas entra dentro do coração e te traz aquela convicção, onde você não questiona. Né? E daí, nestes momentos, o que é que eu faço logo em seguida para não perder? Ligo para você. Renata, acordei com essa dor, olha só. Acordei isso. Você tem que ter uma amiga assim, confiante, para você chegar lá. Ou então você escreve no celularzinho e manda um zap para alguém. Manda um zap para qualquer coisa, mas registra, porque ele vem com uma clareza muito grande e depois de alguns momentos parece que você perde os detalhes. Porque na hora que o universo não fala de pouquinho em pouquinho, ele fala de uma vez só, tudo. Então é aquela coisa que é muita informação e uma informação que não é racional, uma informação que vem de um outro lugar, que não é pelo ouvido, não é... Ela vem de uma outra dimensão. Ela vem de uma outra dimensão. De uma outra parte nossa, que a gente entra em contato durante a noite e que traz esse conhecimento ampliado, maior, né? Que a gente então, não tem. como vem de um outro lugar, a gente tem que escrever dentro da nossa compreensão. É mais ou menos quando você vai, às vezes, em algum médico, ou mesmo algum psicólogo, que a pessoa fala um monte de coisa, você sai de lá, nossa, legal, mas no dia seguinte parece que você não lembra mais o que foi. Não lembra mesmo. Né? E não lembra, porque também o que foi dito é tão novo que não se encaixou ainda.
Então a gente precisa, às vezes, pegar isso e sedimentar, né? Melhor do que falar com alguém, porque pode soltar, é realmente escrever, né? De estar ali, Se conseguir decodificar a ideia. decodificar para poder estar. É como se fosse um sonho, quando você sonha e tem aquela clareza do sonho, você acorda no meio da noite, e daí de manhã você já não lembra, mas naquela hora você tem certeza absoluta que aquele sonho está tão vivo, que você vai lembrar de tudo. E de Então, manhã as pessoas você. precisam perceber isso, né? Às vezes, são técnicas, né? São Sim. formas, né? Vem de noite, vem através de um sinal mesmo, físico, né? Tem uma amiga Sim. minha que uma vez estava com problema de digitar. Ela estava com um livro e como que ela ia fazer a propaganda desse livro? Como é que ela ia vender o livro? Uhum. E daí ela estava no avião e veio pensando, vou pensar como é que eu faço para divulgar, preciso disso, porque esse dinheiro ia servir para uma causa social, isso e aquilo. E daí quando ela desceu para pegar a mala, tinha um anúncio claro assim naquela zona na zona de malas, de retirar as malas. Anuncie. Aquilo só teve sentido para quem? Para ela. Tá. Sim. Então veja, é isso que o sinal é. Ele só tem sentido para você. Quantas pessoas viram aquilo ali, anuncia aquilo ali, porque também não tinha pergunta. Ela tinha pergunta. Ela tinha pergunta. Vou fazer Então, para fazer a venda Sim. deste material, né? Pronto. Pergunta, resposta dada, quase de forma instantânea. Fique atento aos sinais. Sim. Então, não tem muito, né, o que a gente... quando a gente fala assim, como que eu vou, né, ouvi-lo? É bem isso, né? Só para a gente resumir aqui para todo mundo, porque a gente está falando um monte de coisinhas, às vezes fica, né? Então, primeiro é o autoconhecimento, é não ter o desejo, né, específico de uma resposta, é estar atento no momento presente, é perceber que estes sinais, eles vêm com uma clareza, que que te eclode e que não tenha por onde você ficar, né, se justificando. Ele não vem com um código nosso meio que racional, às vezes dessa amiga que você colocou até veio, né, anuncie, mas ela teve que fazer essa ligação. Então a gente tem que fazer alguns pontos, porque a informação vem de uma outra dimensão energética e que a gente precisa fazer os pontos nessa nossa dimensão. Daí é um acoplamento e essa compreensão. Né? Então acho que se a gente pegar esses pontos bem claros, você vai começar a ver que os sinais, eles são pessoais. Né? Que por mais que eu possa dizer aqui quais foram os sinais que eu tive, como você está compartilhando essa pessoa, cada um vai ter que sentir e perceber o seu e se abrir para isso. E eles podem vir de todas essas formas também. Né? Pode vir, às vezes, de uma pessoa que liga. Uma conversa, você bateu, sabe? Ou nas redes também, uma coisa, um pensamento que passa nas redes sociais, uma coisa num livro, né? Uma fala de alguém, um pedaço de uma palestra. Sim. Por isso que a gente precisa sempre saber quais são as perguntas que a gente tem. O que eu estou precisando saber? Então, a chave para a gente abrir um campo dessa conversa com o universo é justamente fazer a pergunta correta. E é interessante, isso daí nós não estamos falando de misticismo. Sim. Nós estamos falando, isto ainda, eu acredito, que não foi provado cientificamente, né? Mas que é algo que existe, existe. Sim, lógico que existe, né? Bom, eu espero que este nosso papo aqui informal possa ter te ajudado a parar, a pensar e a ver mais ou menos como é que você vai conversar, como é que você vai interpretar estes sinais. Eles estão aí, eles são, né, revelados para nós a cada instante. Então, quanto mais presente você tiver no momento atual, aquilo que está acontecendo e com a pergunta certa, você consegue. Lembrando que a pergunta é uma pergunta aberta, uma pergunta de como eu resolvo tal coisa, como que eu faço isso, como que eu faço, e não já, né, eu quero isso. Não é um querer, não é um desejo. Pergunta é diferente de desejo. Não é mesmo? Tá bom? Bom, então agora você compartilha esse vídeo, dá um like nesse vídeo, clica aí o sininho, faz tudo que você tem direito, para daqui a pouquinho a gente volta com mais um papo aberto, descontraído aqui com a minha amiga Renata Moreira. Olá, então. Tchau, até outra oportunidade. Até mais.